Bem-vindos, queridos irmãos. Que a presença de Deus alcance o seu coração neste momento. Que a paz que vem do Senhor envolva seus pensamentos e traga clareza para o seu dia. Seja muito bem-vindo a este espaço de reflexão, onde não falamos apenas de respostas, mas de processos, silêncios e caminhos que Deus constrói dentro de nós. Hoje, queremos entregar nossas dúvidas e expectativas nas mãos daquele que enxerga além do que conseguimos ver. Antes de avançarmos, quero compartilhar uma breve reflexão baseada na palavra, para que você não apenas ouça, mas permita que ela encontre lugar dentro de você. Se este conteúdo falar com o seu coração, permaneça até o final, se inscreva no canal e caminhe conosco nessa jornada de despertar espiritual. Deixe nos comentários de onde você nos ouve. Queremos conhecer e orar por você. Quando a fé avança, mas o coração não muda, algo profundo começa a se quebrar por dentro, mesmo que por fora tudo pareça espiritual, correto e até admirável. A pessoa continua orando, continua frequentando ambientes de fé, continua usando as palavras certas, mas internamente carrega pesos antigos, intenções não tratadas, feridas não curadas e uma resistência silenciosa à transformação verdadeira. Esse é um ponto delicado, porque a fé pode crescer em linguagem, em conhecimento e até em prática religiosa, enquanto o coração permanece preso aos mesmos padrões emocionais, às mesmas reações, aos mesmos vícios ocultos. E quando isso acontece, nasce um conflito interno difícil de explicar. A pessoa sente que está avançando espiritualmente, mas ao mesmo tempo percebe que algo não flui, que a paz não se estabelece por completo e que certas promessas parecem sempre distantes. Não é ausência de fé, é desalinhamento interior. É quando Deus está conduzindo para um nível mais profundo, mas o coração ainda insiste em permanecer no mesmo lugar de sempre. Esse desalinhamento começa de forma quase imperceptível. A pessoa aprende a falar de fé, aprende a declarar confiança em Deus, aprende a repetir versículos, mas não permite que essas verdades atravessem as camadas mais profundas da alma. O coração continua reagindo com orgulho, continua preso à necessidade de controle, continua alimentando ressentimentos antigos e justificando atitudes que nunca foram realmente entregues a Deus. E aqui está o perigo. Quanto mais a fé avança externamente, mais o coração endurecido encontra formas sutis de se esconder atrás da espiritualidade. A oração vira discurso, a leitura vira obrigação, o louvor vira rotina. Tudo continua acontecendo, mas sem transformação real. E isso gera um cansaço espiritual silencioso, porque o espírito sabe que foi chamado para algo mais profundo, enquanto o coração resiste a mudar. É nesse ponto que muitos começam a se frustrar com Deus, sem perceber que a frustração não vem da ausência divina, mas da resistência interior. Deus nunca acelera apenas a fé sem tocar o coração. Quando Ele permite que a fé avance, é porque deseja transformar intenções, motivações e atitudes. Mas o coração humano, por medo, apego ou orgulho, muitas vezes prefere manter velhos padrões que parecem oferecer segurança. É mais fácil crer em promessas do que permitir que Deus confronte comportamentos. É mais confortável esperar por respostas do céu do que permitir que o céu revele o que precisa morrer dentro de nós. Por isso, quando a fé avança e o coração não muda, a pessoa entra em um estado espiritual confuso. Ela acredita, mas não descansa. Ela ora, mas não se rende. Ela espera, mas não se prepara. E esse estado gera estagnação. Não porque Deus parou de agir, mas porque a transformação necessária não é externa, é interna. O coração precisa acompanhar o nível de fé que está sendo construído. Muitas vezes, Deus permite esse desconforto exatamente para expor aquilo que ainda governa o coração. Reações exageradas, julgamentos constantes, dificuldade de perdoar, necessidade de reconhecimento, medo excessivo do futuro. Tudo isso são sinais de um coração que ainda não acompanhou a fé que declara ter. E não se trata de condenação, mas de convite.
Deus não revela essas áreas para afastar, mas para curar. O problema é que muitos preferem ignorar esses sinais, continuar avançando em aparência espiritual e evitar o confronto interior. Com o tempo, essa escolha cobra um preço alto. A fé se torna pesada, a caminhada perde leveza e a relação com Deus se transforma em esforço constante. Quando o coração não muda, a fé deixa de ser descanso e passa a ser fardo. Existe um momento decisivo na caminhada espiritual em que Deus não pede mais novas orações, mas entrega. Não pede mais palavras, mas rendição. Não pede mais conhecimento, mas transformação. Esse é o ponto em que muitos recuam, porque mudar o coração exige vulnerabilidade. Exige admitir fraquezas, reconhecer falhas, abandonar defesas emocionais e permitir que Deus toque áreas que foram protegidas por anos. É doloroso, porque mexe com identidade, com orgulho e com histórias mal resolvidas. Mas é exatamente aí que a fé deixa de ser apenas crença e se torna vida. Quando o coração começa a mudar, a fé ganha profundidade. As orações se tornam mais sinceras. A confiança se torna mais leve. E o relacionamento com Deus deixa de ser baseado em esforço e passa a ser baseado em intimidade. Quando o coração finalmente acompanha a fé, algo poderoso acontece. A pessoa para de tentar convencer Deus e começa a confiar nele. Para de exigir respostas imediatas e passa a descansar no processo. Para de lutar contra o tempo de Deus e começa a se alinhar com ele. Isso não significa ausência de desafios, mas significa presença de paz. A fé amadurecida não é aquela que grita mais alto, mas aquela que permanece firme mesmo em silêncio. E essa firmeza só nasce quando o coração é transformado. Deus não está interessado apenas em uma fé que impressiona os outros, mas em um coração que se parece com o dele. Por isso, quando a fé avança, o convite é claro: deixe o coração mudar junto. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, sentindo que cresceu espiritualmente, que aprendeu mais, que avançou em muitas áreas, mas percebe que algo interno ainda precisa ser tratado. Não ignore esse chamado. Não se culpe, mas também não fuja. Deus não expõe para envergonhar, Ele revela para curar. A transformação do coração não acontece de uma vez, mas começa com uma decisão sincera: parar de resistir. Quando essa decisão é tomada, a fé deixa de ser apenas uma prática espiritual e se torna uma experiência viva, profunda e verdadeira. E é nesse lugar que as promessas deixam de parecer distantes e começam a se cumprir no tempo certo, porque no fim, não é a quantidade de fé que define a maturidade espiritual, mas a profundidade do coração transformado. Uma fé que avança sem mudança interior sempre encontrará limites. Mas quando o coração muda, até a fé pequena se torna poderosa. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas corações disponíveis. E quando o coração se rende, a fé finalmente encontra o espaço certo para florescer. Talvez, enquanto você ouvia tudo isso, algo tenha apertado dentro de você. Talvez não tenha sido culpa, nem medo, mas consciência. Porque crescer na fé é fácil quando tudo vai bem, mas permitir que Deus transforme o coração exige rendição. E a verdade é que muitos sabem falar de Deus, mas poucos param para ficar diante dele em silêncio, permitindo que ele revele o que ainda precisa mudar. Se você sente que sua fé avançou, mas seu interior ainda carrega pesos, resistências, feridas e hábitos que não combinam com o chamado que Deus colocou sobre você, então não feche este vídeo agora. Vamos terminar da única forma que realmente faz sentido, colocando tudo isso diante de Deus em oração. Para finalizarmos, quero orar por você. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, com o coração aberto, sem máscaras, sem discursos prontos, sem tentativas de parecer fortes. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu sabes onde a fé cresceu, mas o coração ainda resiste.
Tu sabes onde há palavras bonitas, mas atitudes que ainda não refletem a transformação que o teu Espírito deseja gerar. Hoje nós não pedimos apenas mais fé, mais bênçãos ou mais respostas. Hoje pedimos algo mais profundo. Muda o nosso coração. Tira de nós tudo aquilo que nos afasta da tua vontade, mesmo quando parece pequeno, mesmo quando está escondido. Quebra o orgulho espiritual. Remove a dureza interior. Cura as feridas que ainda moldam nossas reações e alinha nosso interior com aquilo que professamos com os lábios. Que a nossa fé não seja apenas algo que cresce para fora, mas uma transformação real por dentro. Ensina-nos a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas, a obedecer mesmo quando é difícil, e que, a partir de hoje, o avanço da nossa fé caminhe lado a lado com a mudança do nosso coração. Nós entregamos tudo em tuas mãos, confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você de alguma forma, não deixe que ela se perca quando o vídeo terminar. Guarde o que Deus ministrou ao seu coração e continue caminhando em direção ao propósito que Ele tem para a sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu like, escreva nos comentários o que Deus te despertou aqui e, se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas mensagens. Que o Espírito Santo continue guiando seus passos e fortalecendo sua fé. Nos vemos no próximo vídeo e que o seu despertar continue.